Olá, meus alunos, salve, salve, rapaziada aí da Mediação Tecnológica. Professor Silvio Santos com vocês e o professor Sâmio, né, de intérprete hoje aqui com a gente. Hoje não, né, mais uma vez aqui com a gente está junto nessa jornada aí. Espero que vocês estejam compreendendo os ensinamentos aí sobre as células, né? Eu sempre costumo dizer que, ao meu ver, é um assunto muito tranquilo e muito interessante, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Tá? Nós viemos falando aí sobre a questão dos tipos celulares, nas últimas aulas que a gente viu, alguns componentes aí que formam a estrutura das células, diferenças entre, por exemplo, uma célula vegetal e uma célula animal, e uma célula, por exemplo, eucarionte e uma célula procarionte, algumas diferenças básicas aí sobre isso, né? É claro que dentro da ciência da citologia, a gente tem várias coisas para estudar, né? O que é a citologia? É o estudo das células. Não é só isso, né? Estruturas de membrana, enfim, não é só isso que tem para estudar. Mas a gente vai dando uma base aqui, lembrando que a gente está no ensino médio, né? A gente não é faculdade, não é universidade para estar, curso superior para estar aprofundando tanto assim nos assuntos. Mas aqui a gente procura dar uma base bem elaborada para você conseguir discutir sobre o assunto, sobretudo responder as questões aí do Enem e dos concursos da vida aí que vem. Tá bom? Então vamos lá. Joga na tela, o que a gente vai ver hoje? Envoltórios celulares, estrutura da membrana, envoltórios e especializações da membrana. Bom, as habilidades. Reconhecer os diferentes tipos de organização, na forma de obtenção de energia dos seres vivos. Reconhecer e diferenciar as partes básicas da célula. Bom, envoltório celular. Há quem pense, pessoal, que essa estrutura celular, ela é uma mera estrutura que vai delimitar a célula. Isso não é verdade, né? Porque a membrana celular, além dela delimitar o perímetro celular, ela tem várias características presentes na membrana, como algumas proteínas, como algumas estruturas que vão promover a entrada ou a saída de determinados elementos. Então, além da membrana ser essa estrutura que vai delinear a célula, que vai limitar o espaço interno e o espaço externo, ela também vai ter algumas funções fisiológicas que são extremamente importantes para a sobrevivência dos seres vivos, tá bom? Então, a membrana plasmática, ela é um envoltório presente tanto em animais como em plantas, tá bom? Então, tanto em animais como em plantas, a gente vai ter a membrana plasmática, tá? Então, não vamos confundir, tá? Envoltório celular e membrana plasmática. Aqui embaixo a gente está dando a definição de membrana plasmática, tá bom? Bom, ela também reveste o núcleo dos eucariontes e as organelas membranosas. Então, nós temos envoltórios celulares, ou alguns tipos de envoltório, né, delineando aí o núcleo, né, dos eucariontes e as organelas membranosas. Vocês conseguem perceber aqui nessa imagem que existem algumas estruturas, né, presentes, elas como se elas estivessem plantadas na membrana. Você percebe também que existe duas camadas, né, uma se descolando da outra, parecendo assim, como se fossem duas coisas se descolando. É porque a membrana plasmática, né, ela é uma bicamada, pessoal. Tá? É uma bicamada lipídica. Ou seja, ela é uma bicamada de gordura, tá? No qual ela, como é que eu vou dizer? Ela vai ter as estruturas que vão estar ligadas a essa membrana. Na parte interna vão ser estruturas de um determinado tipo e na parte externa vão ser estruturas de outro determinado tipo.
Essas estruturas que você vê aqui, por exemplo, são as que a gente chama de proteínas da membrana, que vão servir como se fossem corredores aí para entrada e saída de elementos. Tá? Então, por conta da composição, ela é semipermeável, né? O que significa que permite a passagem de solventes, mas dificulta a passagem de soluto. Ou seja, como ela é semipermeável, olha aqui para mim, como ela é semipermeável, isso quer dizer o quê? Que ela deixa passar determinados elementos e deixa sair outros determinados elementos. Vai depender do que ela está precisando naquele momento. Então, numa aula dessas passadas, a gente viu, quando a gente estava falando da parte de estrutura celular, a gente viu que os metabolismos realizados no nosso organismo são feitos, são praticados exatamente dentro da célula, no ambiente interno da célula. Esse metabolismo, para que ele aconteça, é necessário os elementos químicos que vão participar desse metabolismo. Eles vão entrar na célula devido às propriedades que a membrana plasmática tem de deixar entrar o que ela precisa ou de mandar sair aquilo que está demais ou aquilo que ela não está mais precisando, entendeu? Então, o fato dela ser semipermeável é a mesma coisa que a gente dizer que ela é uma membrana seletiva, né? É ela que vai pesar quem precisa entrar e quem precisa sair. Por isso, quando você ouvir esse termo semipermeável, é a mesma coisa que a gente dizer que ela é seletiva, tá bom? Vamos lá. Já a parede celular é um outro tipo de envoltório celular também, que no caso aqui a gente tem na célula vegetal. Na célula animal a gente tem a membrana plasmática. Nas plantas ou na célula vegetal a gente tem a parede celular, tá? Então ela vai envolver apenas as células de plantas, alguns fungos e procariontes e protistas. Tá bom? Então, nas células animais, você não vai encontrar a parede vegetal. Porém, veja bem, algumas outras células eucariontes vão possuir parede celular. Além das plantas, nós temos quem? Fungos, os moneras, né? São procariontes e protistas, que são os protozoários. Então, além da célula vegetal, a gente vai ter esses outros seres que vão apresentar aí esse tipo de envoltório celular. Na parede celular, o próprio nome já remete a algo mais forte, né? Mais rígido. Ela é constituída basicamente aí de celulose. Por isso, ela tem uma constituição mais rígida do que a membrana plasmática. Quando a gente fala assim, parede celular ou membrana plasmática, se eu perguntar para vocês qual é a mais resistente, por mais que você não tenha tanto conhecimento assim, é muito mais deduzível, aliás, que você diga que o mais forte é a parede celular e não a membrana. O próprio nome já te leva a crer que a parede ela é algo mais sólido, mais rígido, né? E uma membrana é algo mais fino, mais frágil. Pelo menos é essa conotação que passa logo de ouvido, né? E de fato é assim, sim, né? As paredes celulares são mais resistentes do que a membrana. Então, localizada na região externa à membrana plasmática, ela é constituída basicamente por peptidoglicana, celulose, sílica ou quitina, tá bom? Então, a membrana plasmática nas células vegetais, ela vai existir, mas ela vai estar como uma coisa mais secundária, ela vai estar mais em segundo plano, o que vai de fato fazer o papel do delineamento celular, né, da morfologia celular, aí vai ser a parede celular, no que diz respeito aí principalmente as células vegetais. E como eu disse, ela tem ali celulose na sua composição
e a proteína quitina, né, que dá confere aí também mais rigidez a essa estrutura, tá bom? Aqui nós temos uma célula vegetal. Sempre que você vê uma célula vegetal, você vai perceber um formato característico dela, né? Ela é mais geométrica do que uma célula animal, por exemplo. E o que vai, assim, te denunciar que aquilo não é uma célula animal? É justamente a presença dessas estruturas mais esverdeadas aqui, ó. E, proporcionalmente falando, são estruturas bem grandes, que são os cloroplastos, responsáveis aí, é como se fosse a usina, né, de energia da planta. É devido a essas estruturas que a planta tem a capacidade de realizar fotossíntese. A gente tem um vacúolo, né, para armazenamento de substâncias, mitocôndrias, que são estruturas que vão participar da formação de energia, né, da produção de energia, da respiração celular também aí da planta, tá bom? No caso, a principal produção de energia, no caso das plantas, vem do cloroplasto, mas ele também possui ali mitocôndrias. Complexo de Golgi, centrossomos, enfim, uma série de organelas que nas células animais também existem, né? Mas com algumas diferenças. O tipo mais conhecido é o das plantas formadas por celulose, né? Ou seja, a parede celular ela é composta aí por longas cadeias de glicose aí que vão formar celulose, que é uma matéria-prima, por exemplo, para o papel, né? A indústria do papel usa muito, eles têm plantações de árvores, para quê? Justamente para uma produção sustentável, para eles poderem estarem fazendo suas próprias árvores, né, para usar na fabricação de papel. Você já pensou se fosse pegar na natureza toda a madeira utilizada para fazer papel? Você já pensou o tanto de árvore que já tinha, que não ia ter aqui por causa disso, né? Até porque papel ele é um objeto assim, muito comum. A gente tem, em qualquer lugar tem papel, né? Então a produção é muito grande. Então eles têm, geralmente as fábricas de papéis, elas têm seu próprio plantio da árvore correta para fazer os seus insumos aí. Então, o tipo mais conhecido das plantas da parede celular é formada por celulose. Em certos casos, a parede celular recebe também o quê? Substâncias endurecedoras, como a lignina e a suberina, que aumentam muito a resistência, né, dessa membrana. Então, um exemplo assim bem bobo, né? Se você tentar machucar um tecido humano, é muito mais fácil você ter êxito, né, em machucar um tecido humano do que você machucar um tecido vegetal. Então aqui a gente tem umas imagens, né, das árvores que eles usam para a fabricação de papel. Membrana plasmática, agora voltando mais especificamente. Ela se trata de uma estrutura presente em todas as células, tá? Tanto eucariontes quanto procariontes, e ela separa o interior da célula do meio externo, ou seja, ela separa o dentro e fora. Vocês vejam que na membrana plasmática a gente tem várias estruturas aderidas aí pelo lado de fora, digamos assim. Essas glicoproteínas, né, que vão ser a base também de glicose, a gente tem aí colesterol também presente, alguns carboidratos, elas vão formar o que a gente chama de glicocálix, tá? Glicocálix, que vai ser o quê? Uma estrutura, uma região responsável pela adesão de uma célula em uma célula a outra, né? Essas células vão também, essas proteínas também vão servir para quê? Para sinalizar
de repente, para algumas substâncias se ligarem a essa célula. Elas servem como se fossem uma espécie de ganchos para atraírem outras células para ela, né? Outras substâncias. Ela é formada por uma dupla camada de lipídios, como eu falei no início, né? Você vai perceber aqui, eu vou desenhar. Isso aqui é uma camada lipídica. Ela tem uma voltada para cima e uma voltada para baixo, que você consegue ver aqui, ó. Né? Então, ela é formada por uma dupla camada de lipídios com proteínas imersas nessa camada ou aderidas à face interna da membrana. Ó. Então, essas proteínas que estão presentes aqui na membrana, você consegue, não sei se você consegue perceber na imagem, ela tem uma passagenzinha, ó, como se fosse um vão, né? Essa passagem, ela vai servir tanto para a entrada quanto para a saída de substâncias químicas. Ah, professor, mas que substâncias são essas que o senhor tanto fala que vão entrar ou vão sair da célula? Os sais minerais, por exemplo, sódio, potássio, ferro, iodo, tudo isso são sais minerais necessários para o metabolismo celular, né? Quando a gente vai se alimentar, a gente procura alimentos nutritivos, não é isso? E essa nutrição, esses elementos presentes nessa nutrição, eles vão agir justamente no metabolismo dentro da célula, né, que vão ser necessários para os acontecimentos do metabolismo, tá bom? Então, a gente vai ter aderidos à membrana, como eu falei ainda há pouco, proteínas globulares, glicoproteínas, carboidratos, glicolipídios, né, que são açúcares ligados aí a lipídios, colesterol, proteínas integrais, proteínas periféricas, aquelas que ficam só aderidas, elas não dão passagens, como a proteína canal, por exemplo, tá bom? E as proteínas alfa-hélice. Então você percebe que a membrana plasmática, ela está ali como se fosse uma espécie de como é que eu vou dizer? De limite, né? Como se fosse uma parede, mas ela não é uma simples parede, ela tem uma grande complexidade para você entender, aliás, para você ver a importância dela. Então, essas bolinhas amarelas voltadas para cima e voltadas para baixo, elas são gordura, né? E o que acontece? Como a gordura é algo que não se mistura com a água, isso faz com que a porção externa do ambiente não se misture com a porção interna da célula. Então, ela acaba funcionando também como um isolante. Tá bom? Ela tem uma função isolante. Ela, além de ser semipermeável, ou seja, ela é permeável até um certo ponto, né? Por isso ela é semipermeável, ela é seletiva. Entra o que é conveniente para a célula e sai o que é necessário dessa célula, tá? Assim como ela também tem essa função seletiva, ela também tem a função isolante, justamente pela presença da gordura na membrana. Se você pegar, por exemplo, o óleo e misturar com a água, você vai ver a camada d'água em cima e o óleo separado embaixo. Por quê? Porque eles são elementos que não se misturam, tá bom? São moléculas regiões apolares que existem na membrana plasmática, tá bom? Então a gente tem aí, deixa eu fazer aqui, desenhar direitinho aqui. A gente tem aí regiões polares e região apolar. Como essa molécula ela tem duas regiões, uma polar e outra apolar, a gente chama ela de uma molécula anfipática, porque ela tem regiões polares e apolares. Ou seja, uma se liga com a água, ela tem capacidade de ficar perto ali da água, a outra não. Então, quando ela se encontra nas camadas em bicamada,
fica a parte polar voltada para cima, né? Ou seja, para a água de fora, e a de baixo voltada para a água de dentro, né? Para o líquido de dentro da célula, fazendo aqui uma espécie de tampão. Ela não deixa a água passar. A porção de cima joga a água para cima e a porção de baixo impede a água, deixando a água embaixo. E assim ela funciona como uma molécula isolante, tá bom? Então ela possui uma característica de extrema importância para a manutenção da vida, a permeabilidade seletiva. Aquilo que eu falei, né? Entra o que precisa, sai o que necessita. E isso está o tempo todo acontecendo, tá bom, pessoal? Tem essas proteínas canais, elas servem de entrada para determinadas moléculas, porém, pela própria membrana, podem passar também alguns elementos, independente de proteínas canais. Alguns elementos podem passar de fora para dentro, ou de dentro para fora, apenas por difusão, né? Sem ter nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo assim de facilitação, tá bom? São o que a gente chama de transportes pela membrana. Então isso basicamente quer dizer que tudo que entra e sai das células depende diretamente da membrana plasmática. Tá vendo então, ó, a importância da membrana? Por que eu falo isso? Eu vou desenhar uma célula bem aqui, né? Aí tem um núcleozinho aqui, eu vou pintar esse núcleo de vermelho, aí vou botar aqui MP, de membrana plasmática, tá? Essa a linha, aí aqui no meio você coloca assim, citoplasma, vou botar aqui, citoplasma, e aqui tem o quê? O núcleo. Núcleo. Temos o núcleo. Então, quando a gente vai dividir a célula, a gente vai falar sobre os nomes da célula, as estruturas. Aí a gente fala assim, a célula é formada pelo citoplasma, pelo núcleo e pela membrana plasmática. O citoplasma, no citoplasma, na verdade, ficam várias estruturas mergulhadas que vão realizar o metabolismo celular. Né? Aí vai ter um monte, mitocôndria, peroxissomo, lisossomo, um monte. Né? Complexo golgiense, retículo endoplasmático, um monte de estrutura. Aí tem um núcleo que guarda o material genético. Aí vem a membrana plasmática, o quê? Que vai dar limite à célula. Por ela dar limite à célula, tem gente que pensa que ela está ali simplesmente para isso. E é aí que eu quero chegar. Ela é uma estrutura, por exemplo, tão importante quanto as organelas que tem dentro da célula. Ela ganha até mais importância, por quê? Porque se não fosse a membrana plasmática, não existia célula, ia ser uma massa só de citoplasma. O organismo não tinha como dar consistência a um tecido se não existisse as membranas, né, dividindo aí essas estruturas, tá bom? Então, ela é uma membrana, ela é uma membrana seletiva, voltando aqui, ó, permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? Ela deixa passar algo por ela, deixa sim, porém seletiva por quê? Porque só passa o que ela necessita, o que ela está necessitando naquele momento. Por isso é membrana semipermeável e função seletiva. Envoltórios e especializações da membrana. Aqui a gente tem o glicocálix, que é aquilo que eu falei ainda há pouco. Lembra aquele conjunto de estruturas que tem na superfície da membrana, que servem ali como até sinalizadores para ligações com outros tipos de substância, né? Esse envoltório externo à membrana pode ocorrer o quê? Nas células animais e de alguns protistas. Ele participa do reconhecimento, olha aí, que interessante, reconhecimento de uma célula por outra, promovendo a adesão entre elas. Então, vamos supor que eu estou aqui com o meu glicocálix, olha aqui para mim, eu sou uma célula, né? Eu sou uma célula e meus braços aqui são
as proteínas da membrana, do glicocálix. Quando vai passando uma outra célula, que eu necessito da presença dessa célula aqui nesse tecido que eu estou formando, os meus braços vão de alguma forma sinalizar. Essa sinalização vai ser através de quê? Justamente dos tipos de química que vão formar esses sinalizadores. Vocês veem aqui que a gente tem, ó, a gente tem aqui nessa imagem aqui não está, mas ainda há pouco, numa imagem bem, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, a gente tem colesterol, a gente tem glicolipídios, a gente tem carboidrato, a gente tem glicoproteínas. Então vocês percebem que tem uma variação de sinalizadores que, dependendo da célula que fosse ligar com essa célula aí, no caso, alguns dessas estruturas vão ser a responsável pela ligação entre uma célula e outra. Então, as proteínas do glicocálix são muito importantes, até mesmo, por exemplo, o sistema imunológico. O sistema imunológico, quando ele vê uma bactéria, um antígeno lá no organismo, o que vai acontecer? Ele vai, de alguma forma, capturar essa célula, né? E tentar destruir ela. Justamente por quê? Porque esses sinalizadores que ficam na membrana, pelo lado de fora, é que vão funcionar como receptáculos, como braços que vão segurar aquilo, né, e tentar de alguma forma inutilizar. Nesse caso eu estou falando do sistema imunológico, mas não é só no sistema imunológico que isso funciona, até porque existem as formações de tecidos no nosso organismo. Então uma célula precisa estar ligada à outra. Lembra uma vez que eu falei sobre o muro? Que o muro ele é formado por vários tijolos. Aí no caso da biologia, um tecido é como se fosse um muro e os tijolos é como se fossem as células. É preciso várias células para formar um tecido, assim como é preciso vários tijolos para formar um muro. E o muro não precisa do cimento, né, para colar um tijolo no outro, a mesma coisa é o tecido. Ele é formado por várias células, mas essas células precisam ter algum tipo de ligação entre elas que firmem elas ali. Então, quem ajuda nisso são as membranas são as proteínas da membrana que vão formar esse cara aqui, ó, o glicocálix, tá bom? Vamos lá, volta para a tela. Cada tipo de célula, olha aqui, eu acabei de falar isso, ó, cada tipo de célula possui um glicocálix diferente, ó, sobre a questão de uma célula se ligar com outra. Os grupos sanguíneos das pessoas são determinados pelos diferentes tipos de glicídios com diferentes ramificações ligadas à membrana dos glóbulos vermelhos. Então, ó, o tipo A, ele tem um tipo de glicocálix, que vai se ligar com B? Não, ele não vai se ligar com B, porque eles são sangue diferente. Agora, existem tipos de glicocálix que tem tanto as proteínas que se ligam com B, quanto as proteínas que se ligam com A. Então, essa pessoa vai aceitar bem esses dois tipos de sangue, né? Por quê? Porque ela tem um glicocálix preparado para isso. No caso do tipo sanguíneo O, ele não tem nenhum dos dois, tá bom? Então, é um sangue que não vai aceitar os outros, mas ele pode ser doado para os outros, entendeu? Eu, O, não posso receber de todo mundo, mas eu posso doar para todo mundo, tá bom? Justamente porque eu não tenho impedimentos da minha membrana. Agora, se eu sou O, não tem impedimento nenhum na minha membrana, aí eu receber um A, que ele tem um glicocálix específico, isso vai chocar com o meu sangue e aí sim vai dar o grosop, né, que nem diz o outro, vai dar errado. Microvilosidades são expansões da membrana celular com forma de dedos e luvas. Aumentam a superfície da absorção das células. Essas microvilosidades, pessoal, principalmente no intestino, é um exemplo bem básico dessas microvilosidades, né? Elas vão ser aí o quê? Como se fosse proeminências da membrana, né? Continuando, a gente está falando de membrana. Essas proeminências vão ajudar, né, na superfície de absorção, por exemplo, de energia que está presente nos alimentos lá no nosso intestino, tá bom? Então,
Esse tipo de membrana, eles ajudam a uma determinada função acontecer, né? No nosso pulmão, por exemplo, nós temos microvilosidades no nosso pulmão, é como se fossem pelos no nosso pulmão, células ciliares. Essas células ciliares, elas estão assim, joga aqui para mim, as células ciliares, elas ficam, como é que eu vou dizer? Não tem aquelas algas que ficam assim no fundo do mar, que elas ficam, conforme o balanço das águas, elas ficam ali se mexendo? A mesma coisa são essas células no nosso pulmão, por exemplo. O movimento dessas células, né, fazem com que o muco seja expectorado, que ele seja retirado ali o tempo todo. Quando você tem algum problema no funcionamento dessas células, como, por exemplo, a pessoa tabagista, a pessoa que é fumante, a nicotina, o alcatrão do cigarro, ele vai enrijecendo o tecido do pulmão e vai fazendo com que essas células fiquem endurecidas, entendeu? Então, ela para. O que era para ficar fazendo isso aqui, para ir mantendo o fluido o tempo todo saindo e expelindo aquilo, né? Ela vai parar, às vezes por fumo, às vezes por uma doença pontual que você está naquele momento, uma pneumonia, uma bronquite, uma reação alérgica, ela vai parar. E esse muco vai ficar no seu organismo, entendeu? E no caso aí do tabagismo, quando esse tecido morre, aquela parte do pulmão não vai mais conseguir expectorar esse muco. Então vai causar o que a gente chama de efizema pulmonar. Enfisema pulmonar, acho que o nome é esse, correto, né? O enfisema pulmonar, que é o quê? Que é um endurecimento, é como se fosse a morte de determinadas partes do pulmão. Então ele não vai conseguir nem expectorar, colocar para fora, né? Fazer o movimento para a retirada do muco, como ele não vai conseguir também promover a respiração naquelas regiões. Por isso que a pessoa que tem enfisema pulmonar, ela tem um problema muito grande de falta de ar. Né? Por quê? Porque o pulmão não está mais funcionando da forma que era para funcionar. Existem partes que estão mortas. E células como essas aqui, nesse caso aqui a gente está falando do intestino, mas o pulmão também tem células que fazem essas funções, né? Que ajudam aí na absorção desse muco, tanto quanto na movimentação desse muco dentro do órgão. Tá bom? Volta lá. É isso aí, microvilosidades. São as junções celulares, né? São estruturas especializadas da membrana que contribuem para o quê? Para a adesão e comunicação entre células vizinhas dentro de um tecido. Então, um determinado tecido, principalmente, como o nome já diz, tecido, então quer dizer que eles formam o mesmo órgão. Então, essas células têm que, de alguma forma, se ligarem e se comunicarem quimicamente, né? E essas junções são feitas pelo que a gente chama de junções celulares. São essas partes da membrana que são especializadas na adesão entre uma célula e outra. Interdigitação. Conjunto de saliências e reentrâncias nas membranas de células vizinhas que se encaixam, aumentando a superfície e facilitando a troca entre elas. Então você imagina uma célula como se fosse um quebra-cabeça. Aqui na tela, por favor. Tá? Como se fosse um quebra-cabeça. Eu sou bem visual, né? Eu estou aqui, aí eu tenho outra célula assim. Elas vão se encaixar. Essas interdigitações são essas proeminências que ajudam uma célula a se grudar na outra, no sentido de aumentar a segurança desse contato. Até porque as células, como eu falei nas junções celulares ainda há pouco, elas precisam quimicamente estar em consonância entre uma com a outra, né? Justamente para as realizações metabólicas que ocorrem naquele determinado tecido. Nesse caso aqui, a gente tem a membrana, como a gente está vendo aqui em cima, tem um quadradinho e vocês percebem assim que internamente, né, tem a membrana, e as interdigitações são essas
proeminênciazinhas aqui, ó, como se fossem os encaixes de um quebra-cabeça, né? E isso faz com que esse tecido ganhe uma rigidez maior até ainda do que as simples junções celulares que a gente viu ainda há pouco, ok? Joga aí na tela, por favor. E os desmossomos. Desmossomos são placas arredondadas formadas entre células vizinhas, de onde partem substâncias colantes, denominadas desmogleínas, que atravessam as membranas e grudam as células nessa região. Tá? Então, se você for pesar a importância da membrana plasmática para a sobrevivência, não é nem para a sobrevivência, para a existência de vida, com certeza você vai se impressionar, porque ela não está ali só para delimitar. Ela tem uma gama de funções que, antes daquela substância ser necessária lá dentro da célula, a própria importância da membrana plasmática, a gente pode até dizer que ela é bem maior do que tudo que vai acontecer dentro da célula. Existem doenças, pessoal. Agora, no momento, eu não estou me lembrando, tá? Mas eu vou lembrar isso aqui para vocês e vou falar. Só para finalizar aqui, né? Elas aumentam a adesão entre as células vizinhas, né? Os desmossomos. Existem doenças, pessoal, que acho que é fenilcetanúria o nome dessa doença. Agora está me fugindo a cabeça. Mas eu tenho quase certeza que é fenilcetanúria. Ela vai o quê? Ela vai agir numa má formação da membrana plasmática. Você imagina, você é formado por várias células. Você sabe que toda célula, no caso da célula animal, ela é delineada por a membrana plasmática. Só que se você tiver problemas na formação da membrana plasmática, é como se você virasse uma espécie de bola de plasma. Você não vai ter algo concreto no seu organismo. É como você pegar só o cimento e querer fazer a parede. Dificilmente você não vai conseguir dar sustentação para aquilo, entendeu? Então, a membrana plasmática, ela é, sim, semipermeável, ela tem a permeabilidade seletiva, né? Ou seja, entra o que ela necessita e sai o que ela precisa colocar para fora, né? Vai depender também muito da pressão osmótica dentro dessa estrutura. O que é a pressão osmótica? Quando ela está muito enrijecida... Opa, estou voltando aqui. Quando ela está muito enrijecida, né? Quando ela está muito cheia, ela precisa de espaço para conseguir realizar as funções metabólicas. Então, ela coloca líquido para fora, né? Quando ela está muito cheia de soluto, coisas que precisam ser diluídas lá dentro, ela deixa o líquido entrar. Entendeu? Por quê? Porque lembra da água solvente universal, né? É sempre necessário a entrada ou saída de água para diluir, né? Ou ajudar a eliminar elementos químicos desnecessários na célula ou necessários para o seu metabolismo. Tá bom, pessoal? Então, membrana plasmática é bem mais importante do que você imagina, tá? A gente vai ficando por aqui nessa aula. Eu espero que você tenha conseguido assimilar e perceber a importância da membrana plasmática e não achar que ela é só uma estrutura meramente ali da célula, tá bom? Vamos lá para a nossa revisão. Se você não, assim, conseguiu pegar mesmo de fato, a gente vai dar uma relembrada. Vamos lá, vamos te ajudar.